Pessoal, então essa aqui é a última parte do vídeo, a última parte da aula que nós tivemos, que é a parte gramatical, né? Bom, essa parte, esse modal verbs é o assunto que vai cair na página 55, ok? Só que aqui no livro nós temos ele de uma forma bem avançada, né? E então, como nós temos pouca aula, eu vou dar uma explicada aqui sobre o que está caindo aqui no livro, tá? E aí, de uma forma mais resumida, rapidola, vamos lá. Modal verbs, tá? É usado para somar sentidos com outro verbo. Então ele vai vir para dar outros sentidos na frase junto com o sentido da ação do verbo, ok? Para expressar probabilidade, obrigação ou permissão. Então aquela frase ali inteira que tem o modal verbs, ela vai expressar de forma geral, a probabilidade de algo, obrigação, permissão, um conselho ou outras coisas, etc, tá? Probability ou probability, obligation, permission, tá? É o que a frase vai expressar quando tiver um modal verbs, tá? Então ele vai somar sentido com outro verbo. Vamos ver como isso acontece. Olha aqui, ó. Primeiro, sobre obligation, uma frase que expresse obrigação e que tenha um modal verb. Olha só, have. Então, have significa tem. A pessoa tem que fazer uma obrigação. Presta atenção. People have to carry each other to achieve well-being. Então, aqui eu estou usando nas frases as palavras que vocês aprenderam lendo aquele texto sobre wellness, ok? Então, aqui, people, pessoas, have, tem, como está bem aqui explicando. As pessoas têm to carry. Olha só o verbo. E olha só o modal verb. Então ele está somando o sentido aqui. Se tirar esse verbo have, vai ficar people to carry each other to achieve well-being. Pessoas têm cuidar uma das outras para alcançar o well-being. Não é uma obrigação, mas se eu colocar have, people have to carry each other to achieve well-being. Então ele vai somar o sentido e formar uma obrigação. O must significa deve. Must. Olha só. Teacher must be aware to the reality of students. Então, professor deve. Aqui, ó, é o modal, que significa deve. Teacher deve, o professor deve estar, porque esse verbo aqui é o verbo to be, estar, é o ser ou estar, mas nesse sentido aqui é estar. Professor must be aware, que é consciência, né? Consciente, to reality, realidade dos estudantes. Os professores devem estar conscientes da realidade dos estudantes, ok? Então, olha só, modal verb, o verbo normal, e somando o sentido aqui, ó, forma uma obrigação, tá? Então, must, deve, have, tem, não esqueçam disso. Opinion and advice, opinião e conselho. Um modal verb que vai representar, expressar opinião e conselho. Should. Repita comigo. Should, must, have. Aqui, ó. Should, deveria. Acho que você deveria alguma coisa, né? Você deveria. Então, I think you should. Eu acho que você deveria, tá bom? Então, deveria vai ser should em inglês. Olha só esse exemplo. I think, eu penso, né? Aqui, ó. Eu penso, o verbo pensar. Every school, toda escola. Should, tá aqui o nosso modal verb, deveria. Aqui é o verbo modal, você tem que logo identificar ele na frase. E esse have não vai ser outro modal verb, ele vai estar aqui como o verbo principal da frase. Deveria ter. Aqui, ó, tá? Deveria ter a psychologist, uma psicóloga ou um psicólogo, tá bom? Então, eu acho, I think, every school, olha só um conselho, eu acho que toda escola deveria ter o seu psicólogo, deveria ter um psicólogo, tá bom? Então, um conselho, uma opinião da pessoa, tá bom, gente? Então, isso aqui, should, opinião, must, obrigação e have, também obrigação, tá? Eu vou cobrar só esses três na prova. Claro que tem outros verbos modais, mas vocês precisam
tem uma base, e a base é essa, tá bom, pessoal? Então até a prova, tá bom? Não esqueçam de ver esses vídeos, falar com os amigos de vocês. Não esqueçam de identificar qual é o verbo, que é o verbo normal, infinitivo, e qual é que está no modal verb. Tá? Vai cair na prova apenas esses três: o must, o should e o have. E eles vêm antes dos outros verbos, ó. Tá bom? Sempre tem um verbo aqui, infinitivo, um verbo normal, tá? Um verbo principal. E depois nós temos o verbo modal verb, que é para somar o sentido com ele. Não esqueçam disso, ok? Até mais.